Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte do mecanismo, né? Hoje falando novamente aí sobre torno convencional aí no simulador, o link está na descrição. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre velocidade de corte, né? A gente já falou algumas vezes sobre essa questão de velocidade de corte, né? E é importante, né, justamente essa análise desse parâmetro, levando em consideração aí a fabricação de peças, né? Tanto como torno convencional, como fresadura, retífica, enfim. Né? Quando a gente fala de velocidade de corte, muita gente se confunde, né, com alguns outros parâmetros. Né? Às vezes confunde com a questão da RPM, né? RPM, rotação por minuto. Né? Às vezes se confunde com a velocidade de avanço, né? Que são parâmetros diferentes. E quanto à velocidade de corte, ela se refere especificamente à questão do momento de contato da ferramenta em relação à peça, né? Então, é uma relação de execução, né, que toma como base justamente esse contato da ferramenta em relação à peça, ou seja, durante o processo de usinagem. Né? E essa velocidade de corte, ela toma como base justamente o contato da ferramenta em relação à peça, mas nesse caso aqui especificamente do torno, tomando como base o diâmetro que está sendo executado. Né? Então, supondo que a gente esteja vendo essa peça cilíndrica aí de forma frontal, né? E aqui a gente tem a ferramenta, então justamente a velocidade de corte está ligada justamente à velocidade, né, com o qual a peça vai estar ali tocando na ferramenta, né? Ou a ferramenta tocando ali na peça. Aí você pode dizer, pô, mas não é RPM não? Porque o que acontece? Rotação por minuto, né, é um parâmetro que a gente vai ter de um deslocamento com base no tempo. Né? Então, quando a gente pega um parâmetro de uma ferramenta que tem lá a indicação, né, a velocidade de corte dessa ferramenta é de 50 metros por minuto, ou seja, essa relação é justamente o que a gente tem que calcular enquanto RPM para atingir essa velocidade de corte. Né? Então, quando você vai utilizar o cálculo para RPM, né, exemplo, vamos supor que o diâmetro da peça seja 45 milímetros, né? Então você vai ter a velocidade de corte, que no caso aí é 50 metros por minuto, multiplicado por 1000, né? Multiplicado por 1000, dividido por π vezes d, né? Dividido por π, vou fazer um π aqui improvisado, π vezes o d, né? Que seria aí os 45 milímetros, né? Então, quando você calcula isso aqui para chegar a um RPM, né? Eu não vou nem calcular, vamos supor que dê 1500 RPM. Esse 1500 RPM é justamente para garantir a velocidade de corte, que é de 50 metros por minuto, ou seja, é a velocidade de corte com qual a ferramenta foi testada, conforme o fabricante indica. Né? Então, esse parâmetro ligado à velocidade de corte, quando você calcula a RPM, é justamente para garantir aquela velocidade de corte, ou seja, a velocidade tangencial da ferramenta em relação à peça. Né? Então, essa relação da peça, né, nesse contato da usinagem, né, do momento ali de corte, né, é justamente um parâmetro o qual toma-se como base o teste realizado pelos fabricantes para garantir a qualidade durante o processo. Essa qualidade ela vai estar ligada à questão de geometria da peça, né, atendendo às especificações no que diz respeito à aresta de corte da ferramenta, a geometria da peça e também parâmetros ligados à rugosidade. Né? Então, quando você retrata essa questão da velocidade de corte, né, que você está utilizando um RPM adequada, é porque você está garantindo a velocidade de corte. Então, um exemplo, né? Se você tem uma ferramenta que tem uma velocidade de corte de 50 metros por minuto, né, e com a peça com 45 milímetros de diâmetro, você vai calcular um RPM X para essa peça. Se o diâmetro da peça é menor, 25 milímetros, por exemplo, e você está com a mesma ferramenta, significa que a velocidade de corte é a mesma. Então, o que acontece? Você vai ter que calcular RPM, né, também para esse diâmetro menor. Consequentemente, a RPM vai ser uma RPM nova. Vamos colocar aqui RPM Y. Por que a RPM altera? A RPM altera para garantir a velocidade de corte. Ou seja, quando você tem um diâmetro menor ou um diâmetro maior, né, a rotação muda para você garantir a mesma velocidade de corte tangencial.
né? Então, independente do diâmetro, você vai estar sempre utilizando essa mesma velocidade de corte. A gente já fez vários vídeos falando sobre velocidade de corte, né? A gente fez isso aqui mais para revisar mesmo, né? Tem alguns links aí na descrição, né? Então é isso, a velocidade de corte ela está ligada a essa questão de um parâmetro, né, indicado pelo fabricante com base nos testes da ferramenta, né, visando atender esses parâmetros ligados à geometria, né, a característica ali da areia de corte da ferramenta e rugosidade. Tá bom? Então, velocidade de corte ela não é RPM, não é velocidade de avanço, nem é profundidade de corte. A velocidade de corte ela é um parâmetro que toma como base justamente a velocidade tangencial da peça em relação à ferramenta, ou vice-versa, né? E nesse caso, o objetivo é justamente garantir essa velocidade de corte sempre que está ocorrendo a usinagem, ou seja, a gente vai estar garantindo o parâmetro que o fabricante está solicitando. Então, quando a gente calcula RPM, que coloca ali o valor da velocidade de corte indicado, é justamente para que aquela RPM ela atinja aquela velocidade de corte específica. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai estar fazendo um cálculo de comparação, cálculo de RPM, cálculo de velocidade de corte aí para ficar tranquilo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!